Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Começando mais uma semana, segunda-feira, dia 10 de agosto de 2026. Já é noite, por volta das 11h47. Vamos começar nas três principais bolsas. Hoje nós não tivemos nenhum evento agendado aqui no calendário econômico norte-americano pudesse trazer aí uma maior volatilidade nas três principais bolsas, que em vista foram bastante devagar aí no dia de hoje. Todas tiveram um leve recuo, S&P basicamente ficou no 0 a 0, Dow Jones recuou 0,11 e Nasdaq recuou 0,34. Pessoal, vindo para o Bitcoin, tivemos uma queda um pouco mais acentuada em vista das três principais bolsas, principalmente Nasdaq, que tem uma forte correlação, queda de 1,43. Neste momento, para nós, preço a mercado 64.019 dólares. Então vamos ver o que rolou após a última análise na quinta-feira passada, quais são as novas perspectivas aí de movimentação do preço, agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na terça-feira. Então, pessoal, basicamente recapitulando, nós tínhamos aí um ponto de decisão importante na quinta-feira. Colocamos um nível na qual tratava-se de um ponto de decisão. Naquela ocasião era a região dos 64,100, né? Se eu não me engano, fazíamos alusão à média de 20 períodos no diário, além de múltiplos encontros ao que tange aí abertura, fechamento, mínima de preço. Então, evidentemente, era um ponto conflitado. Precisávamos de uma reação enérgica partindo deste ponto, né, justamente porque naquela ocasião tivemos aí na quinta-feira prevalência dos vendedores, estruturando topos descendentes. Então precisávamos sim um movimento enérgico com um certo protagonismo por parte dos compradores, porque caso contrário poderíamos, né, buscar níveis inferiores. Colocamos aí retração aqui na proximidade dos 63.800. Posteriormente poderíamos vir novamente aqui na região do nosso suporte diagonal. Enfim, a gente observa que a ação acabou vindo aí, pessoal, com um pouquinho de antecedência, né? Acho que 20 pontos aí no nosso nível estabelecido, né? Veio pela madrugada, adentrou bastante volume comprador, e aí o movimento precisava ser verticalizado, bastante ímpeto, porque precisávamos, né, pessoal, buscar o topo na região dos 65.400. O topo tão importante que frisamos por diversas vezes a necessidade de ultrapassar este nível para quebra de engrenagem descendente, pessoal. Então observem todos esses dias aí como foi o comportamento do preço aqui na região dos 65.400, né? Tivemos aí 3 dias a tentativa de aproximação. Já na sexta-feira, o movimento verticalizado, né? Nosso intuito era que ultrapassasse, né, este nível e o fechamento também, né, fosse acima deste nível para descaracterizar essa estrutura de topos e fundos descendentes. Então, veio já na sexta, né? Acabou beijando aí, pois houve uma ligeira retração. Final de semana, o volume tende a ser menor, como esperado. Tivemos um candlestick no sábado, prevalência dos compradores, um candlestick com característica inexpressiva, pessoal. Então, isso aqui, infelizmente, pode ter sido aí o início do catalisador da queda de hoje. Posteriormente, no domingo, a gente já observa que o volume vendedor de domingo superou os compradores de sábado. Ao mesmo tempo, a gente também denota a presença aí, né, de sombras alongadas aqui, né, pessoal? Então,
tivemos alongamento de pavio aqui por alguns dias, né? Demonstrando aí os vendedores querendo recusar o preço e a possibilidade, né, de mudança de estrutura. Então, acho que principalmente essa questão do domingo, né, pode ter sido aí o início dessa recusa de preço, né? Sem falar que nós não conquistamos a região de 65.400, né? Nós não tivemos aí o rompimento, a confirmação de rompimento, fechamento de preço acima, evidentemente, né, vai somando essas evidências, né, e evidentemente acabou pesando mais aí, né, para o lado dos vendedores. E aí acabou vindo, né, pessoal, essa recusa de preço e a manutenção, né, da estrutura descendente. Né? Infelizmente, os compradores não tiveram a competência, né, a aptidão aí pelo risco em adquirir Bitcoin, teoricamente ainda é considerado um ativo de risco, né? Não tiveram essa aptidão. E aí a gente percebe alguns pontos a serem compartilhados neste momento. Então, pessoal, a gente já vê aí no diário candlestick com padrão de força, vendedor, né, um volume teoricamente expressivo, né, um sinal não muito legal, em vista, né, de que a gente sempre almeja o Bitcoin buscando níveis superiores, né? Hoje o dia não foi muito bom nesse sentido. A gente percebe a perca da média de 20 períodos no diário, ou seja, o preço está trabalhando aqui abaixo da média. A gente percebe, pessoal, a perca da média de 20 períodos em 4 horas. Nós tivemos aí desde 3 de agosto, preço trabalhando aí acima da média. Vocês podem observar o respeito mútuo, né, do mercado em relação a essa média. A média é muito importante de se utilizar aqui no mercado. Então tivemos vários dias aí com os compradores, né, evidentemente recusando aí a perca da média, considerando, né, o preço se aproximando, né? Olha quantas vezes o preço veio na média e os compradores recusaram, né? Inclusive ontem, no domingo, né, fizeram mais uma tentativa. A gente observa que hoje não deu para segurar, né? Não tivemos aí a aptidão por parte dos compradores e a gente já começa a observar aí algumas possibilidades. Acho que o primeiro ponto, pessoal, observar que os compradores estão tentando algo, né, já há algumas horas. Evidentemente, a gente precisa aguardar o fechamento deste candlestick atual. A gente vê que o volume comprador ainda está sendo inferior aos vendedores em relação ao candlestick anterior, mas teoricamente, né, pode ser que haja sim aí uma retração pullback. Importante salientar que esse pullback, essa retração, evidentemente acontecendo, precisa partir no máximo aí da região dos 63.800, evidentemente onde houve esse primeiro pullback no período da tarde, tá? E aí a gente começa a trabalhar algumas possibilidades, evidentemente. Alguns gatilhos serão colocados, mas particularmente acho improvável, né, uma retomada por parte dos compradores, né, ao que tange aí pelo menos a busca por nossa resistência mais imponente neste momento, região aí dos 67, né, por enquanto eu acho improvável. De qualquer forma, os gatilhos serão colocados para observação. Então, evidentemente, havendo aí, pessoal, essa retração, né, essa confirmação aí de pullback, acho que pontos a serem observados, região de 64.600, pessoal, fazendo alusão à média de 20 períodos em 4 horas aqui, a um ponto conflitado, né, pelos vendedores. Então, evidentemente, né, mudando a rota, a gente vai precisar da confirmação de rompimento. Né? 2 candlesticks, ambos compradores, pelo menos um característica de força, fechando acima, pessoal. Aí seria literalmente um cavalo de pau, para mudar esse cenário que vem, né, até o momento favorecendo os vendedores. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente observa também no diário, a proximidade aqui da mínima de domingo, né, ou máxima desse candle, aqui na região de 64.700. Então, evidentemente, pessoal, né, havendo aí esse pullback, essa retração, acho que aqui é um ponto complicado aí em relação
aos compradores, né? Possivelmente os vendedores, né, irão atuar talvez de uma forma um pouco mais incisiva, né? Mas a gente coloca o gatilho, evidentemente, né? Os compradores conseguindo essa façanha que eu particularmente acho difícil pelo que está sendo o cenário de hoje, né? As evidências estão sendo apresentadas, a questão, né, da não mudança de estrutura, de engrenagem, né, de descendente para ascendente, a questão da perca das médias, a questão da formação desse candlestick do volume. Enfim, a gente coloca o gatilho, mas particularmente acho mais difícil, né, os compradores reconquistarem essas duas médias assim tão facilmente, porém sabemos então, né, que a condição imposta aí na região dos 64, 600 a 700, a gente vai precisar, evidentemente, né, dessa confirmação, utilizando aí, né, o nosso arroz com feijão, a nossa missa de sempre, né, dois candlesticks reforçando, ambos compradores, pelo menos um característica de força, aí muda totalmente aqui o cenário, pessoal, e aí, né, pode inclusive pegar muita gente de surpresa, inclusive eu mesmo, tá? Então, eu gosto de colocar essas condições, esses gatilhos, porque o mercado ele é soberano, é bastante dinâmico e evidentemente, havendo a confirmação, não tem o que fazer, né? A gente pode tentar aproveitar o movimento, a tendência e buscar aí alguma operação, evidentemente. Então pode ser que a gente tenha aí essa aproximação ou até mesmo, pessoal, né, os compradores nem terão essa competência. Pode ser que, evidentemente, a gente pode ficar pelo meio do caminho, talvez aqui, né, vindo buscar, né, somente a região da média de 20 períodos no diário, na proximidade de 64.200. Pode ser que aqui mesmo já aconteça a recusa de preço e aí, né, o mercado tende a buscar níveis inferiores que até o presente momento é o que está, né, mais atraente para nós aqui, pessoal, né, considerando aí o que a gente, né, está colhendo de condicionantes. E aí, pontos a serem observados, evidentemente, mais abaixo. Esse suporte, pessoal, acredito que em um primeiro momento poderemos ter aí sim um pullback, uma retração, mas, né, acho que não seria um ponto forte ao ponto, né, de novamente a gente tentar aí uma nova guinada. Talvez para mim não faça tanto sentido assim, observando aí a vigente estrutura de preço, mas em primeiro momento pode haver sim uma retração, alguma briga, evidentemente, aí próximo dos 62.800. Talvez faça mais sentido, né, uma reação aí por parte dos compradores na iminência de tentar manter o preço acima do nosso suporte horizontal aqui na região dos 62.250, que para mim talvez faça mais sentido, uma briga um pouco mais forte, pungente, mas pontos precisam ser observados em relação à solidez desse suporte, pessoal. Quando a gente analisa friamente, a gente percebe algumas retrações que foram efetivadas aí em um passado não muito distante. Não gosto muito de fazer a correlação a um colete à prova de balas, né? Conforme vai se aproximando do suporte, né, ou até mesmo tocando na região do suporte, né, ele vai enfraquecendo da mesma forma, né? Quando um colete é alvejado por 1, 2, 3, 4 tiros, né, pode ser que no quinto essa bala acaba perfurando o Kevlar, né, que é o componente ali que acaba protegendo a pessoa, né? O suporte é a mesma coisa, né? Então, vai vendo havendo essas aproximações, né? Esses contatos vai enfraquecendo também. Então, isso tem que ser colocado aí para vocês nesse sentido, porque já tivemos aí, né? Principalmente no final de julho, começo de agosto aí, né, um triplo toque aqui, né? Uma tripla retração, né, nessa região aí na qual a gente está utilizando neste primeiro momento, né? Lembrando que, evidentemente, né, o preço vindo abaixo aqui, né, pessoal, principalmente fechando abaixo aí desse suporte, a gente já começa, né, a almejar aí, quem sabe, possibilidade, né, da busca na proximidade dos 61, 60.800, fazendo alusão também essas mínimas e máximas aqui que tivemos em um passado não muito distante, né?
Aí pode ser que a gente tenha uma retração, bate cabeça aqui, venha fazer um fundo, enfim. Vai depender primeiramente aí de como for, né, o desempenho do mercado nessa semana, né? Então é válido observar aí, né, justamente esses pontos, porque até o momento é os que fazem mais sentido. Lembrando que região próxima de 58, né, abaixo, a gente pode ter um novo range de trabalho, né, considerando que o próximo suporte mais forte seria ele na proximidade dos 49,100. Então, vamos por partes, né, pessoal? Então, temos aí alguns pontos a serem observados ainda. Evidentemente, o que for sendo colocado no gráfico, a gente vai trazendo para vocês aqui nas próximas análises. Então, acho que basicamente é isso, pessoal. Acho que está bastante claro aí o que está rolando. As possibilidades, esses são os pontos, né? O cenário, pelo menos até o momento, mais favorecido para os vendedores, né? Evidentemente, a gente coloca os gatilhos, né? Caso os compradores consigam tal façanha, particularmente acho mais difícil, porém nunca se sabe, havendo a confirmação, né? Pode mudar aí totalmente, né, aquilo que a gente, né, vem tentando pressagiar aí para os próximos dias. Então, muita cautela nessa hora, observação importante aí, principalmente nas próximas horas e nos pontos que foram mencionados aqui para vocês, beleza? Então vamos para o livro aqui, pessoal, para a gente fechar a análise de hoje. Acumulação pelo lado dos compradores nos 62,5, são 6 milhões e meio de dólares. 62,5, pessoal. Está bem próximo aqui, teoricamente, né? Eu falei desse suporte aqui, eu mencionei 62.800, né? Considerando já para agora aí um possível encontro, né, pessoal? Mas aí conforme a gente vai passando aqui, colocando aí para terça-noite, por exemplo, né? Então faz sentido sim. Então, pode ser que haja aí uma tentativa dos compradores, como eu mencionei, mas particularmente para mim, um ponto mais interessante mesmo se observar seria proximidade dos 62.250. Mas pela proximidade a gente já observa, né, que essa região aqui pode ter um imbróglio, vai precisar de algumas confirmações ali de fato. Região de 62, pessoal, também temos aí quase 8 milhões de dólares. Então a gente observa, né, que de fato aqui nível com acumulação de lotes, a gente vai precisar aí da confirmação de rompimento desse suporte. Mais abaixo, a gente já sabe que entre os 60 aos 50 mil, a gente tem bastante dinheiro posicionado. E pelo lado dos vendedores, livro pulverizado aqui, pessoal, um pouco mais de acumulação, 66, quase 6 milhões de dólares. Já estaríamos um pouco adiante aí do que a gente colocou como entraves, né? Pontos conflitados ali pelos vendedores, né? 65.600 aos 65.700. Mais acima também o livro um pouco diluído, 67. A gente já está um pouquinho distante. Seria ali a nossa resistência. 6 milhões de dólares. Enfim, acho que mais acima não faz tanto sentido neste momento. Então, basicamente é isso, pessoal. Vou encerrando a análise de hoje. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, é fundamental para o engajamento do canal de forma totalmente orgânica. Desejo a você uma excelente semana, um grande abraço, uma boa noite e até mais tarde.